a nossa vida, né? Eu vou só pedir um momento que você feche um pouquinho os seus olhos. Pai, obrigado, porque nós podemos compartilhar da Tua palavra nesta noite. Meu Pai, o Teu Espírito, Ele tem total liberdade nos nossos corações, ó Pai. Nós trazemos toda a nossa atenção aqui para dentro, nosso pensamento, nosso foco aqui para dentro, meu Pai, para que a Tua palavra seja essa semente tremenda a cair na boa terra do nosso coração, meu Pai, e a produzir, ó Deus, eu já te peço logo o máximo, 100 por 1, meu Pai, no nome de Jesus, que você diga amém? Amém. Então essa atitude do batismo, né? Ela é uma atitude porque o próprio Jesus, ele incentivou os seus discípulos a irem pelo mundo a pregar o Evangelho, não é? E ele estabelece um princípio tremendo ali, olha, quem crer, o primeiro passo é o crer, não é? Quem crer e for batizado, e ele fala sobre salvação. E ele fala de uma diferença ali, não é? Porque Jesus, nesse momento, ele não está falando de uma troca, de uma religiosidade, ele não está falando de uma troca humana, mas ele está falando assim, olha, quem crer na pregação da palavra, em primeiro lugar é o crer, diga comigo, em primeiro lugar é o crer, e for batizado, uma atitude subsequente, uma atitude imediata ali, será salvo, né? E quais são os efeitos disso na nossa vida? O que a Bíblia fala para nós a respeito disso, e eu foco também aqui a turma que vai passar pelas águas, né, para que você também preste atenção. Então, o primeiro ponto que eu abordo com você que creu na pregação da palavra, você que abriu o teu coração para Jesus, né, e hoje você vai passar pelas águas do batismo. Você que está aqui na igreja, talvez familiar, amigos, convidados, né? Você preste atenção também, porque essa atitude espiritual, ela tem um impacto na vida de todos nós que estamos aqui. Porque a Bíblia fala sobre ser nova criatura. Então, em primeiro lugar, em primeiro ponto aí, você que entrega a tua vida a Jesus e cumpre o mandamento, você agora é uma nova criatura, não é? E o texto bíblico, você já conhece bem, o texto bíblico de 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo. E essa é uma condição toda especial. Eu não posso pensar de modo diferente, olha, se eu frequentar a igreja, eu estou em... Não, você não é uma questão de frequentar a igreja. Não é uma questão de você ter alguém na tua casa que ore por você. Olha, há um parente muito especial que me ama muito, que ele vai à igreja e ele intercede por mim, eu estou em Cristo. Não, a palavra de Deus está falando com você, que é uma atitude sua, é uma atitude de crença sua, é uma atitude de uma entrega de vida sua, estar em Cristo. É assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Diga comigo, nova criatura. E ali ele diz assim, olha, no momento em que você recebe que você é uma nova criatura, ele diz assim, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, né? Então, esse contexto da nova criatura, esse contexto aí, é uma nova criação. Quando Jesus, ele num diálogo com Nicodemos, né? Ele vira para Nicodemos e ele diz assim, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. A ideia natural, a ideia mental de Nicodemos, quando ele ouve essa palavra de Jesus, ele vira para Jesus, como é que eu posso, um homem maduro, um homem adulto, será que eu posso voltar ao ventre materno? Não é ser gerado humanamente novamente, mas é ser gerado, diga comigo assim, ser gerado pela fé na palavra de Deus. Então, a nova criatura está ligada a uma nova criação. É um efeito espiritual. É algo que o Espírito Santo faz acontecer na sua vida. É uma nova forma. No exterior nada mudou. No seu estereótipo nada mudou. Mas aqui dentro você sabe que o Espírito Santo de Deus tem transformado a tua vida.
Aqui dentro você crê porque você já tem ouvido a voz do Espírito Santo, e ele tem falado ao teu coração, e ele tem começado a moldar uma nova forma dentro de você. É uma mudança que começa de dentro para fora. Não é uma mudança exterior. Os fariseus, eles gostavam de provocar uma mudança exterior na vida das pessoas. Eles gostavam de dizer assim, você quer se converter ao judaísmo? Então, olha, agora coloque essa roupa e coloque isso, e vista desse modo, e proceda desse modo, e fale desse modo. E eles conseguiam, no exterior, reproduzir um judeu. Mas a palavra de Deus, ela não quer uma mudança exterior. A mudança exterior, em muitos casos, ela vai acontecer no natural, porque o Espírito Santo ele vai falar ao teu coração, em termos de mentalidade, em termos de ações, em termos de tudo, de atitudes, de palavras. Eu, por exemplo, quando me converti, eu era um boca suja. Quem entende aí o que é boca suja? Marimbondos 1000, né? E aquilo... A minha história é uma história... Porque eu entrei de férias no trabalho, e foi naquele mês que eu entrei de férias que eu aceitei a Jesus. Veja a complicação. Eu saí de férias, todo mundo me conhecia, saía, e todas as coisas que um jovem do mundo faz aí e tal, né? Entrei de férias, aceitei a Jesus. O Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Quando as minhas férias terminaram e eu voltei para o meu local de trabalho, a primeira coisa que, na hora do café da manhã, eu fiz foi, eu vou agradecer a Deus por esse café da manhã. Abaixei a cabeça e fiz uma oração. A mesa toda parou. Alguns não tiveram coragem de perguntar. Outros perguntaram, está tudo bem com você? Mas não foi uma mudança no exterior para demonstrar alguma coisa. Foi algo que mudou dentro de mim. E nessa nova criação, e nessa nova forma, começou a vir o Espírito Santo, né? Quando você fala uma palavra indevida, o Espírito Santo, dá para mudar? Dá para falar diferente? E às vezes você pensa assim, não é? Sou eu que tenho que forçar. Não, o Espírito Santo ele vai te ajudar. É Ele. Porque se for você na tua força, daqui a pouco volta tudo de novo. Então, essa obra da nova criatura é fantástica, é maravilhosa, porque é obra de Deus. Diga comigo, obra de Deus. Então, essa nova criatura é uma nova criação, você agora está sendo gerado pela palavra de Deus. Você já está começando a ter essa nova forma. Teu espírito está sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. E agora você tem uma nova natureza. A natureza do pecado e da morte saíram da tua vida. É por isso que você percebe que você está mais leve. Quantos aqui entregaram a vida a Jesus e perceberam assim, caramba, saiu 1 tonelada de cima de mim. É a ação da nova natureza, você se tornou uma nova criatura. Presta atenção nisso aí, olha. Jesus se fez morte por mim e por você. Jesus, ele se fez morte por nós, para que pudéssemos ser livres dessa natureza, da natureza da morte. É por isso, a morte ela tem um peso muito grande na vida do ser humano. É o peso do medo, é o peso da angústia, é o peso da expectativa, e quando chegar, se você lembrar, de antes de Cristo entrar na tua vida, eu, por exemplo, eu tinha um pânico da morte, porque eu imaginava assim, caramba, eu estou vivendo a minha vida, e tem minha família, e quando chegar a hora da morte, vai acabar tudo, vai terminar tudo, e aquilo me dava um pânico por dentro. Mas Jesus, ele vem e diz assim, olha, deixa eu tirar esse peso da morte, porque não é nada disso. Você, quando entrega a tua vida a Jesus, esse peso, esse medo da morte, ele sai de sobre a tua vida. Aí você fica que nem uma pluma, você fica leve.
Então ele fez essa obra, Jesus se fez morte por nós, para que pudéssemos ser livres dessa natureza da morte, diga graças a Deus, e para que pudéssemos receber de volta a natureza de Deus em nós, ou seja, a natureza da vida zoe, da vida eterna, da vida que dura para sempre. Quantos aqui já entregaram a vida a Jesus? Pode falar para quem está ao seu lado aí, vai viver para sempre. Porque essa é a obra de Deus para a nossa vida, nós vamos viver para sempre. Então acontece isso aqui, olha, você é uma nova pessoa por dentro, e é por dentro que importa. É por dentro que importa. O pastor Rafa disse, graças a Deus. É por dentro, sabe por quê, queridos? É de dentro que irradia vida e saúde para o teu corpo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A tua felicidade vem de dentro para fora. Os teus ossos se tornam ossos fortes de dentro para fora. Tudo é de dentro para fora. Então você é uma nova pessoa por dentro. Pode falar para quem está ao seu lado. Está vendo aqui como é que eu sou novinho? Olha para o meu coração que você vai ver como eu sou novinho. Diga aleluia. Olha lá. A morte não faz mais parte da sua vida. Dê glória a Deus, aleluia. A morte, ela já não mais faz parte da nossa vida. Nós já passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Nós já passamos da morte. Ele pagou esse preço por nós, Ele fez essa obra por nós. Ele fez essa realização toda por nós. Então a morte já não tem mais nada a ver conosco. Não tema a morte, não se preocupe com a morte, muito pelo contrário, né? Você deve ter a alegria de dizer, Cristo me fez eterno como Ele é eterno. Ontem eu estava lendo uma passagem depois da ressurreição de Jesus, né? E Ele aparece aos discípulos ali, e os discípulos tomam aquele susto, né? Pô, como é que alguém vai voltar dos mortos assim? E Jesus aparece ali e diz assim para eles, olha, pode tocar em mim, porque eles estavam preocupados que era um fantasma, mas ele diz assim, olha, por acaso um espírito tem corpo e tem ossos? Aí ele fala assim para os discípulos, vem tocar aqui em mim. E aí, pá, ele morreu, as marcas estavam lá, ele morreu, mas ressuscitou, tem osso, tem corpo. Então nós não temos que temer a morte, porque Ele venceu a morte por nós. Ela não mais faz parte da nossa vida. Ele diz assim em João 6:63, né? O Espírito é o que vivifica. Por isso que eu falei para você, que o que está dentro de você que vai irradiar para o teu corpo. A tua alegria não são das circunstâncias externas, até porque não temos tido muita coisa para nos alegrar, né? Mas a tua alegria está aí dentro de você, a confiança, a fé, a certeza do Deus a quem você serve, do Deus em quem você confia, daquele em quem você espera. Aí ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, olha a nova natureza aí, gerados pela palavra de Deus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vidas. É essa palavra de Deus que nos sustenta e é essa palavra de Deus que nos faz ir à frente, né? Então, coisas novas da parte de Deus surgiram na sua vida. Que alguém diga amém aí, né? Essas coisas novas são essas coisas espirituais que nós vamos vivendo e nós vamos aprendendo nessa jornada, nessa caminhada, e você vai percebendo assim, caramba, aquilo que eu estou crendo está transformando tudo à minha volta. Porque quando você crê na palavra, e depende da palavra, e começa a viver a palavra, você vê que as coisas no natural começam a acontecer do modo como você está crendo, do modo como você recebe da palavra. O seu trabalho, as coisas vão mudando. Na sua família as coisas vão mudando. Mas não vão mudando para pior, não.
Muita gente que tem a ideia assim, depois que você entrega a tua vida a Jesus, tu vai ver. Tu vai ver como é que as coisas vão ficar. Vão ficar melhores no nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Você não está dependendo mais. Você tocou uma sirene dentro de você que despertou assim, olha, Jesus, né, a palavra de Deus, ele é um ser vivo que, através do Espírito Santo, ele está morando dentro de você e começa a produzir resultados que você nunca antes imaginou na sua vida. Então, coisas novas da parte de Deus começam a surgir na sua vida. Por exemplo, né? Colossenses 2,12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, que vai acontecer com vocês hoje, porque o batismo ali é uma semelhança da morte da velha natureza. Você vai ser mergulhado nas águas, você vai ser afundado nas águas, me disse o pastor Cristiano, que vai deixar alguns 5 minutos embaixo, para voltar bem purificado, né? Não é pelo tempo que você passa embaixo d'água que você vai ser purificado, mas é pela fé que está no teu coração. Mas, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes o quê? Ressuscitados. Você vai ser trazido debaixo das águas para viver e andar em novidade de vida com o Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo tem tudo isso aí, olha. Sepultamento, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante o quê? A fé, sempre a crença envolvida, a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Se Cristo, as primícias, foi ressuscitado dentre os mortos, nós já estamos ressuscitados com Cristo Jesus, diga aleluia. Tem mais aqui, olha. E a vós outros que estáveis mortos, todos nós aqui nos enquadramos nisso aqui, todos nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne. O que Jesus faz? Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. É por isso que a nova criatura, quem está em Cristo e a nova criatura, precisa ouvir essa palavra e dizer assim, olha, as coisas velhas já passaram. Repita isso comigo, as coisas velhas já passaram. Porque a palavra está dizendo assim, perdoando todos os nossos delitos. Daqueles mais cabeludos aos mais carequinhas. Daqueles mais rasinhos aos mais profundos, não importa o que você tenha feito. Jesus, ele te lava completamente com o sangue dele. Perdoando todos. Diga todos. E não fica nenhum do lado de fora. Pode dizer que a gente está ao seu lado aí? Não fica nada do lado de fora. Todos os pecados, todos os delitos, perdoados em Cristo Jesus. Aleluia! Tendo cancelado o escrito de dívida. Pastor, isso vale também para o Visa? Isso vale para o Mastercard? Ele vai te dar condições para você cancelar o escrito de dívida do Visa, do Mastercard. Alguém diz aleluia aí, não? Oh, Jesus! Eu costumo dizer na escola bíblica que Satanás era o dono da venda. Da vendinha. Quem é do tempo da vendinha aí? A vendinha. Vendinha. Do tempo da vendinha, você ia lá e dizia lá para o dono da vendinha, diz um nome aí. Seu Manuel? Tá. Seu Manuel, estou precisando aí, antigamente se vendia feijão aquilo, arroz aquilo e tal. Você não fala nada, mas sei. Seu Manuel, olha, eu estou precisando de óleo de soja, feijão, arroz e tal. Ele providenciava tudo, embalava tudo, botava dentro de um caixote e mandava o garoto entregar na tua casa. Aí você dizia para ele, seu Manuel, coloca aí no livro que no final do mês... Caderneta no tempo de vocês, no meu já. Ah, peguei!
Era o livro negro lá, ó. Seu Maurício está devendo arroz, feijão e tal. Os valores do lado lá, né? Aí no final do mês você recebia o seu salário e ia lá, seu Manel, quanto eu estou devendo aí? Nada, você não está devendo nada, passa para cá. Quase a metade do salário. Satanás era o dono da vendinha. Todas as nossas dívidas estavam na lista dele, gente. Todas as nossas dívidas. Você olha para essa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa bem aparentada aí, essa pessoa com esse sorriso bonito, você não tem ideia de quanto ela devia lá naquele caderno. Você olha para a santidade externa dessa pessoa, essa pessoa é uma pessoa idônea, ilibada, uma pessoa intocável, polida. Você não faz ideia de quantas páginas. Aí vem Jesus, vai lá para o dono da vendinha, ó, me dá esse caderno aqui, porque esse caderno aqui perdeu o valor. Rasga o caderno todo e diz para ele assim, olha, a dívida dele, a dívida dela está paga. Dívida paga, diga, dívida paga. Aleluia. Leia lá comigo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia. Ele pagou toda a dívida. Nos era prejudicial. Fala assim, era, pastor. Diga, não é mais agora. Estou livre dessa dívida. Então isso aqui, coisas novas da parte de Deus acontecendo na tua vida. O segundo ponto, para nós avançarmos aí um pouquinho. Seu passado ficou para trás, claro. Se ele cancelou a dívida, se ele rasgou o teu prejuízo lá. Mas aí o apóstolo Paulo, ele nos ensina alguma coisa. Que vocês que estão passando pelas águas do batismo, vocês precisam colocar isso no teu coração. E vocês que são da família deles, deixa eu tocar um pouquinho a família aí, porque, sabe aquela história? Eu conheço o teu passado. Eu sei o que você fez no verão passado. E eu ouvi muito isso da minha família. O quê? Agora você vai tomar essa atitude de santinho? Olha, a família, queridos, a família é especial na vida de uma pessoa que está se entregando a Jesus. Porque o apóstolo Paulo está dizendo para os nossos corações, né? Todos nós aqui cremos, né? E ele diz assim, porque o passado do apóstolo Paulo também era um passado complicado. Fedio o passado do Saulo. O passado de Saulo não era moleza, não. Tinha morte envolvida, inclusive. Mas ele diz assim, olha, mais uma coisa eu faço, e aí é a parte de vocês. São vocês que precisam tomar essa atitude aí. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me, porque o inimigo, ele vai levantar o passado diante de vocês para tentar travar e frear vocês de todos os modos. Mas a atitude de fé e de posicionamento na palavra é de vocês dizendo, eu me esqueço das coisas que para trás já ficaram. E ele diz assim, olha, para trás ficam e avançando, foco em Jesus Cristo, foco na palavra, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E por que eu estou falando da família aqui? Porque vocês vão ajudá-los. Porque vocês, quando pensarem assim, né, muitas vezes numa hora de chateação, numa hora lá de um desentendimento, de um arranhão lá no relacionamento, a primeira tendência nossa, da velha natureza, é lembrar alguma coisa do passado para jogar no rosto da outra pessoa. Não faça isso no nome de Jesus. Não faça isso. Porque nenhum de nós pode jogar pedra no telhado do outro. Porque Jesus, Ele deu a vida por todos nós que estamos aqui.
Mas essa atitude, queridos, de tomar e de fazer isso aí, olha, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam, é um posicionamento da nova criatura, da nova natureza. Eu não vou ficar olhando para trás, eu não vou ficar deixando o passado me impedir de avançar, não. Eu vou caminhar, eu vou avançar para as coisas que diante de mim estão, eu vou prosseguir para o alvo, o nosso alvo é Cristo, né? Então nós vamos em frente. Então o seu passado não tem mais o poder de determinar nada na sua vida. Isso aqui revelado pela palavra de Deus, mas você é quem vai exercer a autoridade de dizer: não, passado, você foi travado naquele dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. As coisas antigas passaram. Eu estou vivendo uma nova realidade. Eu tomo posse dessa palavra do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que tentam penetrar no meu pensamento, que tentam me perturbar, que tentam me atrapalhar, que tentam me prejudicar e ir para frente. Eu vou me esquecer dessas coisas que para trás ficam e vou fixar a minha atenção no alvo e eu vou em frente. Então, o seu passado não tem mais o poder de determinar nada na tua vida. Você não pode deixar mais o seu passado determinar nada na sua vida. Esse texto aí de Isaías 43:18, na NVI é muito especial, olha lá. Esqueçam, olha o que Deus está dizendo para nós aqui. Esqueçam o que se foi. Deixem para trás o que se foi. Não vivam no passado. Não permitam que o passado fique influenciando a vida de vocês e atrapalhando o progresso que Deus tem para a vida de vocês. O inimigo, ele é especialista em querer atrapalhar o progresso do cristão. E o cristão é quem tem que abrir o olho. Os crentes em Cristo Jesus é quem tem que abrir o olho e dizer: não, Satanás. Você não vai mais atrapalhar, você não vai tentar levantar esse passado diante de mim de maneira nenhuma, porque eu te repreendo e não aceito. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Leia lá: não vivam no passado. Olhem para frente. Prossigam para o alvo. Essa é a vontade de Deus. Tudo o que você devia, nós já lemos aqui, o escrito de dívida, né? Foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário. Está paga a dívida. Repita comigo: está paga a dívida. Dívida saldada. Tendo cancelado, a gente lê de novo lá, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Ele cancelou, Jesus cancelou. Então, a dívida está paga. Vamos avançar aqui. Terceiro ponto, para nós terminarmos aqui. Os pastores que vão batizar, podem entrar lá para já ir mudando a roupa. Os pastores, você segura um pouquinho mais aí. Terceiro ponto, você foi feito justiça de Deus. E esse é um aspecto diferenciado. Esse é um aspecto especial. Você foi feito justiça de Deus, né? Preste atenção nisso que eu escrevi ali, para que você tenha um entendimento do que é que nós estamos falando. Pecado é o direito de nascimento de todo ser humano. Todos nós nascemos na condição de pecado. Pastor, o senhor está falando uma coisa, mas olha só. Papai, mamãe, antes de papai e mamãe, vovô e vovó eram cristãos. Papai e mamãe são cristãos. Eu nasci num berço evangélico. Nasceu em pecado. Eu já disse para vocês que Deus não tem netos? Já? Deus tem filhos. Fala comigo, Deus tem filhos. Deus não tem netos. Porque se fosse assim, né? Seu pai e sua mãe eram filhos de Deus, então você é neto de Deus porque nasceu num berço evangélico. Não. Pecado é o direito de nascimento de todo ser humano.
porque lá no início Adão pecou. E a partir daí, esse mal veio se alastrando. Mas quando a gente trata da justiça de Deus, leia ali comigo um amarelinho ali, ó. Justiça é o direito do novo nascimento. E aí só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Por isso que no Evangelho de João, não está aqui no slide, mas quando a gente lê o Evangelho de João no capítulo 1, vamos lá rapidinho, pega a sua Bíblia aí, ou pega o seu celular aí. Hoje em dia, para você pedir Bíblia é meio, né? Pega o seu celular, o seu iPad, iPod, aí creio, aí quero, aí sonho. Aipim não, aipim com fritas depois. Aipim com fritas não, aipim com carne seca, né? É melhor. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, olha, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Justiça é o direito do novo nascimento de todos aqueles que abriram o coração para Jesus e o receberam. Foram feitos justiça de Deus. Muitos aqui, eu sei, assim como aconteceu comigo, né, foram levados por seus pais a uma igreja para serem batizados quando eram nenéns. Quem aqui viveu isso aí, foi levado por papai e mamãe na igreja para ser batizado quando era neném? Levanta a mão mesmo aí. Olha aí, a maioria, a grande maioria, pessoal lá de cima também, né? A grande maioria. Queridos, só que tem um detalhe. Vocês perceberam aqui o que está escrito? Olha, mas a todos quantos o receberam, sou eu e é você, somos nós quem temos no nosso entendimento que aceitar e receber Jesus. Nós não podemos ser levados para o batismo nem por força, nem por imposição, nem por nada. Vai batizar, vai batizar. Se você não está crendo, não está tendo esse entendimento, que a tua entrega de vida nas mãos de Jesus é que faz toda a diferença, não adianta você ser jogado dentro de um tanque de batismo, porque não vai resolver nada. O importante é você receber a Jesus. Por quê? Diga comigo assim, batismo é fruto de arrependimento. Um neném não tem do que se arrepender. Não está escrito, né? Mas pode dizer comigo. Um neném não tem do que se arrepender. Por isso que Jesus, quando os pequenininhos estavam lá atrapalhando a pregação, aí os discípulos, não, peraí, Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o quê? Porque dos inocentes, daquele que não tem o entendimento, não vai ser requerido nada. Não vai ser recobrado nada. A partir do momento em que nós temos entendimento, né? O apóstolo Pedro, depois que pregou a 3.000 pessoas, 3.000, não foi? Em Atos, 3.000 pessoas se converteram, e ele diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, e logo depois vocês vão passar, vamos ler lá em Atos. Que eles vêm questionar, né? O que nós vamos fazer agora? Como é que vai ser a nossa vida agora? É Atos capítulo 2, 37 e 38 aqui. Vamos ler o 37 aqui. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, batismo é fruto de arrependimento, de uma mudança de vida. Eu agora estou entregando a minha vida nas mãos de Jesus. Eu me arrependo da minha velha natureza. Eu me arrependo de ter vivido esse tempo todo sem Jesus, sem o entendimento, sem o conhecimento. Mas quando a palavra de Deus, queridos, que é a luz,
ela entra na nossa vida, ela muda a história da nossa vida, né? E olha lá, 2 Coríntios 5, 21, aquele ali é Jesus, aquele que não conheceu o pecado, né? Deus, o nosso Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos o quê? Justiça, perdoados, declarado perdoado. Cada um que crê é declarado perdoado. Não tem que levantar mais acusação, perdoado. Diga isso comigo, perdoado. Porque Jesus nos substituiu lá na cruz do Calvário e nós fomos perdoados completamente, integralmente. Diga aleluia. Então, justiça é o ato soberano de Deus, é o ato do próprio Deus, é a atitude do próprio Deus, através do qual Ele declara justo o pecador, e Ele diz assim, sem culpa, inocente, santo. Diga aleluia. Sem culpa, inocente e santo. Então esse aí é o grande diferencial de sermos feitos e declarados justiça de Deus. Justiça é um presente de Deus. Justiça nenhum ser humano pode conquistar por si mesmo. Nenhum ser humano pode dizer assim, olha, eu vou me tornar a justiça de Deus, na sua força e na sua capacidade. Por quê? Justiça, presta atenção ali no slide, olha lá, para você receber isso no teu coração. Justiça é um presente de Deus, é um dom gratuito do perdão concedido pela sua graça. Através do quê? Do sacrifício de Jesus no Calvário. Nós não poderíamos fazer nada a respeito disso, mas Ele fez, e quando nós cremos em Jesus e abrimos o coração para Jesus, é declarado, o próprio Deus declara sobre nós e declara nas regiões espirituais, dizendo, foi feito justiça de Deus, perdoado, não tem mais culpa, não tem mais pecado, não tem mais acusação contra Ele. Diga isso comigo, não há mais acusação contra a minha vida. Aleluia. E esses são princípios, queridos, que envolvem o batismo, que envolvem a nossa vida, que envolvem o nosso viver, dos quais nós dependemos. É por isso que Jesus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do poder dEle. A nossa confiança está nele. A nossa segurança está nele. Pastor, que ousadia é essa de dizer tudo isso, tal, justiça de Deus, perdoado, dívida cancelada? Tudo está na obra realizada por Jesus Cristo. A nossa fé está nele. E se Ele sustenta todas as coisas, é Ele quem nos sustenta, e nenhuma obra do inferno vai ser mais forte ou mais poderosa do que a palavra de Deus na nossa vida. Você crê nisso?